A paz do Senhor Jesus Cristo para você ligado no nosso canal. Uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez para os comentários das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. O comentário de hoje será da lição 10 da classe dos jovens, primeiro trimestre de 2019. Estamos estudando nesse trimestre sobre o assunto Rumo à Terra Prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto. Isso no livro de Números. A lição número 10, do dia 10 de março de 2019, ela vai falar sobre os cuidados e deveres da nova geração. Aquela nova geração formada no deserto que iria adentrar a terra de Canaã como entrou. Texto do dia nos diz: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para mas oferecer a seu tempo determinado. Números capítulo 28, versículo 2. A síntese da lição nos diz: no deserto, Deus se relacionava intimamente com o seu povo e lhe concedeu leis que o ajudara a ter relacionamentos saudáveis e a oportunidade de adorá-lo. O texto bíblico básico desta lição está em Números capítulo 26. E ali então nós temos as divisões da lição. O tópico 1, a importância das pessoas, que está subdividido em um censo providencial, um exército poderoso e um povo abençoado. O tópico 2, a importância das leis, com as suas subdivisões. Lei acerca da divisão da terra, lei para proteger os relacionamentos, lei a respeito da divisão da presa. E o tópico 3, a importância da adoração, que tem uma vida bem cuidada, o dever de um povo agradecido e, por último, um Deus que merece ser adorado. Então, a nova geração de israelitas estava pronta para a conquista da terra e recebeu de Deus orientações sobre como agir nas divisões da terra e outras orientações mais. Todavia, o mais importante para aquela nova geração era confiar em Deus para alcançar as vitórias. A confiança em Deus deveria ser essencial e total. A fé, a confiança em Deus. A mesma fé que faltou àquela geração de homens de mais de 20 anos que saiu do Egito e, por causa da sua incredulidade e murmuração, eles não puderam entrar na terra. Pereceram durante aqueles 40 anos de peregrinação. Agora, a nova geração, então, estava pronta para a conquista da terra. Nesse contexto, então, nós temos aí os cuidados e deveres dessa nova geração. Deus novamente ordena o censo, e este censo que agora é feito, ele totaliza 601.730 homens de 20 anos para cima. Está registrado em Números, capítulo 26, versículo 51. Este censo agora, ele tinha 1.820 homens a menos do que o censo que foi realizado 40 anos antes daquela geração, conforme Números capítulo 1 e versículo 46. Nós lemos que Deus ordenou esse censo após uma terrível praga que consumiu 24.000 pessoas. E esta praga
atingiu o povo por causa da prostituição dos homens israelitas com as mulheres moabitas. Está escrito em Números, capítulo 25, verso 1. Portanto, lá em Números 25, 9, nós temos o número de pessoas que pereceram, que foram 24.000 pessoas. Nós aprendemos com esta praga terrível que atingiu o povo, que o pecado, ele desvirtua o homem dos propósitos de Deus e traz consequências terríveis, consequências trágicas, desastrosas. Mas Deus, ele sempre busca levar o homem de volta no caminho certo. O pecado traz as suas consequências danosas, mas mesmo nas suas consequências, Deus está procurando trazer o homem de volta no caminho da obediência, no caminho da fé, no caminho do temor. A contagem representava para aquela nova geração, ou seja, aquele censo que foi feito, representava para eles o ponto de partida, o início para um novo tempo de conquistas. Um novo tempo, portanto, havia chegado. E a contagem foi feita e eles estavam então vislumbrando o futuro, o horizonte para a conquista da terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Aquele era, sim, um exército poderoso. Mas a força daquele exército de Israel, que eu acabei de dizer o número, mais de 600.000 homens, a força daquele exército não estava no grande número de homens com o qual ele era composto. Porque quando você continua lendo a narrativa bíblica da conquista da terra, da trajetória do povo, você vai perceber que todas as vezes que eles venceram outros povos, sobrepujaram nações muito mais fortes do que o próprio povo de Israel, nós notamos ali que para essa conquista, para essas vitórias, foi essencial o agir de Deus. Se Deus não operasse, se Deus não agisse entre o povo, jamais eles teriam vitória. O segredo não era o grande exército, não era o grande número de soldados, nem mesmo a destreza que pudessem ter, mas o segredo era a presença de Deus. Quando eles enfrentaram Og, rei de Bazã, e enfrentaram a Seom, rei dos amorreus, Deus lhes deu vitória. Foi Deus quem deu vitória para eles. Lá em Números capítulo 21, versículo 34, está registrado: E disse o Senhor a Moisés, não o temas, se referindo a Og, não o temas, porque eu o tenho dado na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra. E far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Observe a expressão, eu o tenho dado na tua mão. Então, a vitória vinha de Deus para o povo. Era Deus quem pelejava por Israel. O Salmo 33, versículos 16 a 19, traz algo maravilhoso. Lá está escrito assim: Não há rei que se salva com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. É assim que é o princípio bíblico. A vitória vem de Deus. A vitória não vem de nós mesmos. Nunca nos iludamos
com as nossas capacidades que imaginamos ter e às vezes até mesmo temos algumas capacidades naturais, outras adquiridas através de treino, de estudo e por aí vai. Mas nunca nos iludamos que a vitória na vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, ela sempre vem das mãos do Senhor. É dele que vem a vitória. É dele que vem as conquistas, assim como ocorreu com o povo de Israel. A vitória vinha das mãos de Deus. E por isso, ele era um povo abençoado. E Israel só era um povo abençoado porque Deus o havia escolhido e estava no meio dele. O tabernáculo que ficava no meio do acampamento israelita representava a presença do Todo-Poderoso entre eles. Quando nós lemos sobre quando o rei moabita Balaque, ele contratou Balaão para amaldiçoar Israel, nós lemos ali que o profeta não pôde fazer nada, porque ele reconheceu que aquele povo era o povo de Deus. Em Números capítulo 23, versículo 8. O próprio Balaão reconheceu que aquele era o povo de Deus e não tinha condições de amaldiçoar a quem Deus abençoara. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. A bênção é a própria presença de Deus. A presença do Senhor é a presença do abençoador, é a presença de todas as bênçãos. Está escrito, Paulo disse aos Coríntios, que em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, todas as promessas que há de Deus são nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus Pai. A presença de Jesus. Também escrevendo aos Efésios, o apóstolo disse que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós que cremos no Senhor, não precisamos, em primeiro lugar, querer as bênçãos, mas devemos, em primeiro lugar, desejar e anelar pela presença de Deus, do abençoador, porque tendo Ele, temos tudo. Nada nos faltará. O salmista disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então aquela geração preparada, o exército pronto, aí então entra a importância das leis. E as leis apresentadas aqui na lição referem-se à divisão da terra entre as tribos, que está em Números capítulo 26, versículos 52 a 65. Também a lei acerca dos votos das mulheres, em Números capítulo 30. E as leis a respeito da divisão do espólio de guerra, em Números capítulo 31, versículos 25 a 47. Essas são as leis tratadas aqui no contexto da lição que estamos estudando. Então, sob a liderança de Moisés e do sumo sacerdote Eleazar, o povo estava sendo orientado a reconhecer a dependência total que tinha de Deus. Era nesse sentido que Deus estava trabalhando aquele povo, aquela nova geração, a aprenderem a ter total dependência do Senhor. Total dependência. Ao mesmo tempo que eles deveriam entender, reconhecer o dever de ser um povo comprometido com Deus. Dependente e comprometido. Dependência e compromisso. É assim que nos relacionamos também com o Senhor. E isso em todas as áreas da vida daquela nação, como deve ser em todas as áreas de nossa vida. Devemos ter compromisso com Deus e devemos depender de Deus em todas as áreas. Nós vemos ali que as leis foram dadas relacionadas aos bens, aos relacionamentos familiares e à própria convivência social. Então, atingir todas as áreas da vida
do povo de Israel. E nós devemos também aplicar isso na nossa vida, para que Deus faça parte, para que a nossa dependência e o nosso compromisso com Deus envolva os nossos bens, envolva os nossos relacionamentos familiares e o nosso convívio social, seja na igreja, seja na sociedade. Tudo isso deve espelhar o compromisso e a dependência do crente com o Senhor. As leis de Deus eram os meios pelos quais eles saberiam a vontade do Senhor para a vida deles. Ao mesmo tempo que exigia do povo compromisso e obediência. Então eles tomavam conhecimento da vontade de Deus, do querer do Senhor, através das leis. E, em contrapartida, isso deveria gerar obediência. Da mesma forma, essas normas lhe foram transmitidas através de Moisés de forma muito clara. Quando você lê, você percebe que Moisés foi muito claro na colocação, na explicação das leis ao povo. Assim Moisés agiu. E a resposta esperada era o cumprimento das leis de Deus. Deus estava dando e esperava a obediência e a submissão. Também nós temos na palavra de Deus a nossa norma de conduta. E, mesmo vivendo debaixo da graça de Deus, nós somos exortados a sermos praticantes da palavra de Deus. Ninguém é justificado pelo que faz, mas na graça de Deus nós temos condições plenas, pelo Espírito Santo, de obedecer à palavra de Deus. Estando em Cristo, nós já estamos no cumprimento de toda a lei, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. E nós nele também estamos já justificados pela fé em Cristo Jesus. E assim, nós não retiramos a lei, como diz Paulo, nós estabelecemos a lei, mas a lei na graça e a lei na capacidade do Espírito e em Cristo Jesus. Então nós não precisamos querer cumprir a lei para sermos justificados diante de Deus, porque pelas obras da lei ninguém é justificado diante de Deus. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo, que cumpriu a lei e a nossa fé nele nos justifica. E assim nós somos exortados a cumprir, a obedecer a palavra de Deus, estando na graça. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele disse: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então nós aprendemos a palavra e devemos obedecer. Então, ao aplicarmos os princípios da palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida, nós seremos bem-sucedidos. Essa era a orientação àquela nova geração. Eles deveriam aplicar a palavra de Deus em suas vidas para que pudessem ser bem-sucedidos nas conquistas que estavam pela frente. Assim também nós. O Salmo 1, maravilhoso salmo, conhecidíssimo salmo, diz que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí, o seu caminho será próspero e tudo quanto fizer prosperará, porque ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas. E tudo que faz, prospera. Então, o princípio de ser bem-sucedido naquilo que faz é ter Deus na vida e obedecer a palavra do Senhor. Aí, então, nós aprendemos sobre a importância da adoração. Então, veja, o povo preparado, o povo orientado, e agora eles deveriam se relacionar ainda mais com Deus na questão da adoração. Por isso que o tópico 3 da lição apresenta o subtópico 1, uma vida bem cuidada.
E esse subtópico, ele ressalta o cuidado de Deus com o povo de Israel durante a peregrinação de 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, sendo cuidados por Deus. Era sempre bom eles relembrarem o que Deus havia feito com eles. Como nós também devemos ter sempre lembrança dos benefícios do Senhor. O Salmo 103, o salmista disse para a sua própria alma: não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Dizendo a sua própria alma. Não podemos jamais nos esquecer dos benefícios do Senhor para a nossa vida. Nós temos um resumo desse cuidado e do agir de Deus para com aquela geração em Neemias. O livro de Neemias, capítulo 9, versículo 19 a seguir, que diz: todavia, é a oração de Neemias, todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para os alumiar e mostrar o caminho para onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram. As suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos e os repartistes em porção ou porções. E eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu. E trouxeste-os à terra que tinha dito a seus pais que entrariam nela para a possuírem. Assim, entraram nela os filhos e tomaram aquela terra. E abatestes perante eles os moradores da terra. Foi Deus que abateu. Os cananeus, e lhes entregaste na mão. Como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Então, o cuidado de Deus, o agir de Deus, está muito bem resumido nesse texto de Neemias, capítulo 9, versos 19 a 25. Aqui a gente vê como Deus cuidou daquela geração. Mesmo aquele povo sendo rebelde e incrédulo, Deus cuidou e seus filhos agora estavam preparados para a conquista da terra e deveriam se lembrar que eles faziam parte de um povo cuidado por Deus. E nós também somos cuidados pelo Senhor. Ele cuida de nós, como pastor que cuida das suas ovelhas. Por isso, o sentimento de gratidão deveria estar naquela geração, no meio do povo de Israel. Eles deveriam aprender a ser agradecidos a Deus por todo o bem que Deus lhes havia feito. Mas, infelizmente, quando nós lemos a história do povo de Israel, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Lá no mesmo capítulo 9, verso 26 do livro de Neemias, está escrito com relação ao povo. Ele disse assim: porém se obstinaram e se revoltaram contra ti e lançaram a tua lei para trás das suas costas e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Claro que Neemias está se referindo aqui às gerações que vieram depois da conquista da terra, mas a grande verdade é que a marca do povo de Israel, que deveria ser uma marca constante de um agradecimento contínuo,
foi, pelo contrário, a marca da obstinação. Aqueles que deveriam guardar a lei, honrar as leis do Senhor, eles lançaram as leis para trás de si. Aqueles que deveriam ouvir os profetas, pelo contrário, eles maltratavam e matavam os profetas de Deus. E fizeram grandes abominações, porque não foi um povo agradecido ao que Deus lhes havia feito. Uma das mais importantes lições espirituais que nós devemos aprender em nossa vida é a lição da gratidão a Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 15, o apóstolo Paulo disse: "E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos." Agradecidos a Deus por essa paz maravilhosa, por essa salvação gloriosa que nos veio pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados. A gratidão deve ser o nosso cantar diário. O amanhecer de cada dia deve ser a expressão da nossa gratidão a Deus pela gloriosa salvação, cuidado e misericórdia que Ele tem de nossas almas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo disse também: "Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Você já agradeceu a Deus hoje? Você agradece a Deus continuamente? Em todo o tempo? Em todos os momentos? Em tudo? Em tudo. Não importa o que esteja passando, não importa o que esteja vivendo, não importa o que esteja atravessando. Em tudo dai graças. Em tudo agradeça, porque Deus é glorificado. E o sentimento de gratidão deve permear, encher o coração do salvo em Cristo Jesus. Porque este sim é um Deus que merece ser adorado, como está na nossa revista, na nossa lição. A adoração a Deus é o resultado prático de um coração agradecido. Quando você tem um coração agradecido, naturalmente você agradece a Deus. Nós vemos nos evangelhos que muitas vezes, muitas pessoas adoraram a Cristo, adoraram a Jesus pelos milagres recebidos. E em vários outros casos nós vemos também que a adoração precedia os milagres, porque muitas pessoas também se aproximavam do Senhor em adoração para suplicar por uma bênção. Lemos isso também nos evangelhos. Milagres precedendo a bênção, ou adoração procedendo à bênção, adoração posterior à bênção. Em todo o tempo que Deus seja adorado. Em todo o tempo que o Espírito Santo nos conduz à adoração verdadeira, como Jesus disse, em espírito e em verdade, em qualquer lugar que estivermos, em qualquer situação que vivermos, que Deus seja adorado, que Deus seja glorificado. E aprendamos que a adoração deve ser algo constante, de nossa parte, para com Deus. E devemos ser fiéis em adorar apenas a Ele, porque só Ele merece ser adorado, porque só Ele fez a obra de salvação, só Ele é o nosso Deus, Redentor, Salvador, que merece toda a honra, merece toda a glória, merece toda a adoração e fidelidade e exclusividade em nossas vidas. Concluindo, Deus tudo fez em favor daquele povo, para que ele fosse vitorioso em suas conquistas. Mas para isso, eles deveriam seguir as orientações divinas. O mesmo princípio se aplica a nós hoje também. Nós temos as orientações divinas na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Obedeçamos os princípios sagrados, vivamos glorificando a Cristo, para que possamos em tudo tomar cuidado na nossa vida espiritual e cumprir os deveres que temos para com Deus debaixo da graça e da unção do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a todos nós e que esta lição possa edificar muito a sua vida ao estudar e todos os alunos
na classe da escola dominical. Um grande abraço a todos.